Você, você tem constância? Você sabe que o básico é o que te falta? Você sabia que muitos dos profissionais e também esportistas, tais como Michael Phelps, Michael Jordan, e também pessoas de alta capacidade cognitiva e também que conseguiram performar bem como empresários, geralmente eles faziam o básico bem feito? Então, o vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre a questão do básico bem feito, aquilo que te falta. Não te falta só ódio. Te falta fazer aquilo que é necessário no tempo necessário e com constância, ok? Você já se perguntou por que às vezes você fracassa em várias áreas da sua vida e o porquê às vezes é muito difícil chegar em um patamar maior? Eu acredito que tudo isso é por causa da falta do básico, dos fundamentos, ok? Eu lembro do Michael Jordan, que acho que foi em uma entrevista, se não me engano, que ele começou a comentar que os fundamentos eram tudo. Como assim? É, a partir do momento que você é um jogador de basquete, você tem que ser bom em alguns tipos de habilidades específicas. Você tem que ser bom no salto, bom no arremesso, você tem que ser bom no drible, você tem que ser bom na corrida. Então, são um conjunto de características e habilidades que você precisa para poder performar bem, ok? E, se não me engano, ele falou que todo dia ele fazia um arremesso. Não um arremesso, né? Inúmeros arremessos. Ou seja, 500, 1000 arremessos em uma mesma distância. Para assim conseguir fazer cestas de 3 pontos. Ou então fazia o mesmo movimento para assim conseguir realizar aquele movimento da melhor maneira. Eu sei que parece que soa óbvio, né? Mas é óbvio, cara. Você tem que treinar, repetir para assim conseguir performar melhor e fazer aquilo bem. Só que as pessoas estão esquecendo isso, cara. Estão esquecendo que a repetição, a constância te leva a patamares maiores, ok? Eu tenho notado isso porque eu sou professor de inglês e alguns alunos chegam para mim e falam: pô, professor, eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar. E eu acho que eu até dei esse exemplo em outro vídeo, que seria sobre a questão da repetição. Eu falei pro aluno, o que que você faz? Aí ele disse, eu leio, professor, eu gosto de ler inglês, eu acho interessante, eu aprendo várias palavras. Eu disse, ah, que massa. Ah, mas eu esqueço as palavras. Ah, interessante. Mas me diz uma coisa, olha o poder da pergunta. Quando você lê, como é que você lê? Aí ele olhou pra mim, pô, professor, eu leio. Eu fico lá calado, lendo, vendo as melhores palavras e vou anotando. Hum. Então foi daí que eu entendi que faltava uma coisa para ele para poder falar melhor inglês. Que era falar. Ele não falava. Então, pelo fato de ele não falar, então você começa a entender o porquê ele não fala bem. O básico bem feito, ele não faz, ele não fala, ele simplesmente lê, ok? E quando eu notei isso, eu falei, cara, por favor, tenta falar em voz alta. Se você falar em voz alta, você vai ver que daqui a alguns dias, semanas, meses, a sua maneira de falar, de se expressar vai estar muito melhor. E ele disse: ah, professor, é porque às vezes não dá, que minha família está em casa, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então foram inventadas desculpas. E o que foi que eu notei ali naquele momento? Que as pessoas às vezes têm medo de fazer o básico bem feito por vergonha, por medo do julgamento. Então, quando a gente está aprendendo qualquer habilidade, não importa qual seja, a gente vai fracassar, vai ter problemas lá durante o caminho, a gente vai errar, e esses erros fazem parte do percurso, fazem parte do caminho. Você tem que estar disposto a errar para assim conseguir chegar mais próximo do acerto. Então, é isso que te falta. É você entender que você vai errar, que você vai fracassar no começo. Só que você não pode ver isso como um fracasso total. Eu falei fracasso, né? Acho que até a palavra não foi boa, mas tipo, erros. Então você vai errar bastante. Então esses erros fazem parte do processo e são uma coisa que você vai acumular. E você tem que ter essa ânsia de errar, essa ânsia de dizer, porra, eu quero errar para poder o mais rápido possível ajustar e chegar no acerto. Então eu quero chegar lá o mais rápido possível.
Então, é isso que falta para as pessoas hoje em dia. É isso que eu tenho notado em várias áreas, não é só na área do inglês. Pessoas que, até eu, às vezes, pô, eu tô com medo aqui de fazer alguma coisa errada e tal. Eu digo, não, cara, pratique, faça. Isso quando eu era estagiário na área de engenharia. Pô, cara, você tem que praticar, coloca a mão na massa aí, pega o fio e tal, enrola, faz isso, faz o projeto no AutoCAD, tenta fazer o quadrado, depois passa os fios, faz o desenho técnico. Ah, não, mas se eu colocar errado, aí a gente vai e refaz, o rework. Aqui acontece bastante na área da engenharia. E quando a gente faz alguma coisa, o cara que tá no campo, ele vê que aquilo pode ser feito de uma maneira melhor para poder economizar e a gente tem que refazer aquilo. Então a gente vai errar de vez em quando, ou então vai fazer uma coisa que talvez poderia ser feita de uma maneira melhor. Ok? Então, olha a palavra, uma coisa que foi feita de um jeito, mas que pode ser feita de uma maneira melhor. Então é isso até que eu tô fazendo aqui no canal agora, cara. Eu tô fazendo vários vídeos, estou me comunicando diretamente com você. Só que sim, edição, sem nada, estou tendo uma conversa franca com você. Por quê? Tem uma estratégia por trás. Qual é a estratégia? Eu quero melhorar mais a minha comunicação. Na minha opinião e de pessoas à minha volta, eu já falo bem, eu consigo me comunicar e me expressar. É tanto que eu consegui empregos por causa disso. Mas eu sinto que eu posso mais e que eu posso evoluir. Então, estou usando esse canal como um piloto para conseguir melhorar minha comunicação e a maneira como eu expresso as minhas ideias, a minha linha de raciocínio. E também você pode notar que às vezes eu como uma palavra ou outra. Por quê? Às vezes eu falo rápido e às vezes eu tenho que parar um pouquinho, refletir sobre aquilo, porque meu pensamento é rápido e a minha vontade de falar rápido é grande. Então por isso que às vezes eu vou e como uma palavra ou outra. Então eu estou querendo melhorar isto para assim falar melhor e não comer mais as palavras. Então é isso, pessoal. Então basicamente você precisa fazer as coisas bem feitas, o básico bem feito. Exemplos de vida. Comunicação. Inglês. Eu falo para os alunos, a primeira coisa que você precisa antes de aprender gramática é aprender a articular as palavras bem. Então tem um método que é o Linking Sounds, que é a maneira como você junta as palavras durante a fala. E eu falo para o aluno, ó, essa técnica é simples, mas é muito eficaz. Pega uma palavra que você não consegue pronunciar e faz um processo progressivo nela. Eu chamo ela de método progressivo, basicamente isso. É o básico, mas funciona. Eu vou dar um exemplo de uma palavra que é entrepreneurship. Entrepreneurship significa empreendedorismo. Eu tive uma dificuldade de falar essa palavra quando eu era mais novo. E não mais. Por quê? Eu pensei o seguinte, cara, eu não consigo falar essa palavra. Eu vou fazer o seguinte, vou dividir em pedaços. E a partir disso eu vou falar cada pedaço, eu vou sentir a palavra para assim depois eu conseguir falar ela por inteiro. Eu vou dividir em partes, vou masterizar, eu vou ser muito bom em cada parte e depois eu vou juntar tudo de maneira gradual até eu conseguir falar aquilo de uma maneira rápida. Exemplo prático. On. Aí primeira parte, on. Aí untrue. Untrue, beleza? I untrue, ok? I entrepre, 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 entrepreneur, entrepreneur. Então aqui eu já tenho uma palavra que é o entrepreneur. O entrepreneur é o empreendedor. E agora a gente vai para a próxima parte, que é entrepreneurship. Aí você vai começar entrepreneurship, 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 entrepreneurship e assim vai, cara. Você vai melhorar a maneira de falar com o tempo. Você vai aos poucos, gradualmente, de uma maneira bem articulada, falar as palavras para assim você conseguir falar aquilo bem. E isso vai te dar um diferencial na comunicação no inglês,
Porque daí você vai conseguir falar bem desde o início, a sua fundação, seus fundamentos serão incríveis. Então qualquer coisa que você se dispor a falar, você vai falar bem. Então é isso que eu falo para os alunos. Comece pelo básico. Outro exemplo que eu posso tentar trazer aqui para vocês é sobre a corrida também, ok? Então voltei a correr agora. Então eu corria 10 km todos os dias, cara. Pá, 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 pá. Muito bom. Só que depois eu perdi a prática, engordei, parei de fazer exercício e tô gordinho. Então, ao invés de. Aí eu tentei voltar a correr 10, né? Então eu já fui, não, vou correr 6, 8, 10, porque eu já fiz isso antes e vou fazer de novo. Então, era isso que eu tava pensando. Só que as articulações pesaram. Elas disseram, pô, Pedro, que isso aí, cara? Pô, meu irmão, esse peso aí não tá dando pra gente, não. E eu senti isso. Então eu fiz o seguinte, eu disse, cara, eu vou correr menos. Vamos voltar fundamentos, vamos ser humildes aqui e voltar para o básico. 3 km. Eu ia fazer 2, mas não, 3 dá. 3 é o básico, eu faço isso em 18 minutos a 20, 18 a 20 minutos. Cara, eu fiz em 21. Em 21. Então, quer dizer que o quê? Eu tava fudido, cara. Eu fazia isso em 18, 19, 20, fiz em 21. Então eu não tava bem. Então eu tive que voltar, dar uns passos para trás, para sim eu melhorar novamente aquilo que eu era bom. Então, é isso, pessoal. É o básico. Façam o básico. Tentem encontrar aquilo na sua vida que você vê que, sei lá, ou você não está performando bem, ou você costumava performar bem, mas hoje em dia não está a mesma coisa. E tentem voltar para os fundamentos. Ok? Então, isso vai ser muito importante para vocês. Outro exemplo rápido. Eu lembrei agora de quando eu estava começando a aprender matemática. Como assim, Pedro? Você não sabia matemática? Não, eu sabia. Mas, tipo, quando eu voltei do Canadá, do ensino médio, e voltei lá para terceiro ano, cara, eu fiz o Enem e eu tava fudido em matemática, cara. Eu não sabia porra nenhuma. Eu não aprendi muito bem matemática. E o que foi que eu fiz? Olha a palavra. Eu tive a humildade. Eu sei que humildade é muito utilizado no sentido de você ser simples e tal, mas não é ser simples e tal. É você entender o seu estado atual e regredir um pouco. Você dá uns passos para trás. Quando você der esses passos para trás e entender que você, é, com esses passos para trás, vai conseguir dar passos para frente, essa é a parte importante. Então, o que foi que eu fiz? Eu voltei a estudar matemática, mas eu disse, cara, eu vou fazer perguntas objetivas. Eu sei como utilizar a divisão certinha, do início ao fim, com um método quando tiver número quebrado e tal? Não. Então eu não sabia. Então eu voltei e estudei aquilo. Eu sei fazer isso, então eu voltei aos fundamentos. Tudo, o que é uma função, o que é uma matriz. Eu voltei para o básico. Voltando para o básico, eu consegui entender como performar melhor e como sustentar a matemática avançada que depois eu fui ver engenharia, cara. E isso até se entrelaça com outro vídeo que eu fiz, que é sobre gostar de uma coisa que você não gosta no momento. Eu odiava matemática, cara. Eu odiava. E eu só comecei a gostar de matemática porque eu comecei a ficar bom naquilo. Então, quando eu comecei a ficar bom naquilo, foi que eu disse para mim mesmo: porra, eu sou bom, caralho, eu sou bom, porra, eu consigo, eu sou capaz. Então, essa é outra parte que você vai notar, que é sobre a questão de capacidade, cara. Capacidade de dizer, porra, eu sou capaz, eu consigo fazer isso. Então, isso vai te ajudar também a performar melhor, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo acabou. Esse é o vídeo de hoje. Então, obrigado aí pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, de assinar ativar o sininho de notificações, né? Que é muito importante. E coloca aqui nos comentários. Eu quero escutar você. Você concorda comigo sobre essa questão do básico bem feito e que isso vai te levar a voos maiores? Eu acredito que sim. Você, o que é que você acha? Coloca aqui. Você concordar, discordar, pode falar. Pô, Pedro, tá falando merda. Pô, Pedro, muito bom, gostei. Coloca aí, cara. Eu quero escutar vocês, beleza? Então, pessoal, vejo vocês em outro vídeo e não se esqueçam, let's go all the way. See you next time. Bye. Have a good one.
Ah, sim. Muita gente pergunta o que é isso, né? Que eu falo. Basicamente, cara, é uma despedida em inglês, né? Eu falo, pô, vamos até o fim, tchau, pá. E é isso aí, beleza?